Estava prestes a transferir minha empresa para meu filho. Minha nora sorriu e me entregou uma xícara de café. A empregada doméstica acidentalmente esbarrou em mim e sussurrou: Não beba isso, confie em mim. Discretamente troquei as xícaras com minha nora. 5 minutos depois, ela teve uma reação. Eles pensaram que eram tão inteligentes. Tentaram de tudo para me destruir, mas não faziam ideia do que os esperava. A justiça seria feita. Antes de contar o que aconteceu depois naquela ambulância, deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo isso. Preciso saber que esta história está chegando às pessoas que precisam ouvi-la. Meu nome é Pedro Alberto Santos e, aos 67 anos, pensei que já tinha visto todo tipo de traição que o mundo dos negócios poderia oferecer. Eu estava errado. A pior traição estava me esperando em casa, disfarçada de reunião familiar, numa terça-feira de manhã, em outubro. Construí a Santos Desenvolvimento Limitada Dada, num império imobiliário de 45 milhões de reais aqui em Alphaville, São Paulo. A casa no residencial Tamboré tinha sido minha e da Márcia por 30 anos. Ela se foi há 10 anos, mas algumas manhãs eu ainda esperava encontrá-la na cozinha. Rodrigo, nosso único filho, trabalhava na empresa há 5 anos. Não excepcional, mas era família. Isso tinha que valer alguma coisa. Naquela manhã, Conceição Silva já havia preparado meu café. Era nossa empregada doméstica há 20 anos, sempre quieta e eficiente. Mas algo estava diferente hoje. Suas mãos tremiam enquanto arrumava o serviço de café. Seus olhos não paravam de olhar para a janela. Está tudo bem, Conceição? Sim, seu Pedro. Muito tensa, muito controlada. Rodrigo havia ligado na noite anterior. Pai, precisamos discutir o plano de sucessão. É hora. Ele tinha 42 anos, casado com Patrícia Mendes, formada em Química numa empresa farmacêutica qualquer. Ela se juntou a nós como diretora de marketing há 2 anos. Chegaram às 10 horas em ponto. Rodrigo, num terno caro. Patrícia carregando doce e uma garrafa térmica com 3 xícaras de café. Bom dia, pai. Rodrigo beijou minha bochecha, perfunctório como sempre. Patrícia trouxe seu café especial favorito daquela cafetaria nova da Vila Olímpia. Estranho. O café da Conceição já estava preparado na minha xícara azul favorita. Mas Patrícia estava distribuindo as xícaras novas, sorrindo, aquele sorriso ensaiado. Você é tão atenciosa, disse, aceitando a xícara. Cheirava diferente, ligeiramente amargo. Nos acomodamos no meu escritório. Rodrigo espalhou papelada pela mesa. Precisa assinar estes hoje, pai. Apenas formalidades. Estendi a mão para meu café. Patrícia observava com uma intensidade que deveria ter me alertado. Foi quando Conceição apareceu ao lado da minha cadeira, carregando uma bandeja de papéis. Ela tropeçou, desajeitada, de um jeito que nunca tinha visto. A bandeja bateu, papéis se espalharam. Sua boca estava subitamente no meu ouvido. Não beba, seu Pedro, sussurrou. Por favor, apenas confie em mim. Sua mão bateu no meu braço. O café derramou pela mesa de mogno. Rodrigo praguejou. Conceição se desculpou profusamente, derrubando mais coisas. No caos, Patrícia pegou uma das xícaras. Eu não conseguia mais distinguir qual era qual e tomou um longo gole. Meu Deus, Conceição, Patrícia falou irritada. Desculpa, dona Patrícia. Mas Conceição estava olhando para mim, não para Patrícia. Seus olhos mostravam alívio. 5 minutos de limpeza. Rodrigo irritado com os documentos arruinados. Patrícia limpando manchas de café no blazer. O aviso da Conceição ecoava na minha cabeça. Não beba, confia em mim. Então Patrícia ficou pálida. Aconteceu rápido. Um momento reclamando da lavanderia, no próximo balançando na cadeira. Estou-me sentindo estranha, querido. Rodrigo se aproximou dela. O que há de errado? Tonta, tudo está girando. Ela tentou se levantar, as pernas fraquejaram. Desabou e eu vi. O tremor nas mãos, suor na testa, pupilas contraídas a pontinhos. Chame o SAMU. Rodrigo já estava com o telefone, mas sua voz soava ensaiada. Sim, minha esposa desabou. O corpo de Patrícia enrijeceu. Ela convulsionou, as costas arqueando, a xícara de café se despedaçando. Conceição se moveu rápido, virando-a de lado.
Me ajoelhei ao lado delas, meu cérebro tentando processar. Intoxicação alimentar, AVC, mas o aviso da Conceição continuava ecoando. Não beba. Aquele café, o que eu deveria ter bebido, o que Patrícia havia pegado por engano. A ambulância chegou 6 minutos depois. Os paramédicos trabalharam rápido. Perguntas, soro, maca. Levaram Patrícia para a porta. Observei o rosto do Rodrigo quando ele pensava que ninguém estava olhando. Passei 42 anos aprendendo a ler pessoas. Era assim que construí um império. O que vi não era medo por sua esposa morrendo. Era cálculo. Os paramédicos trabalharam rápido, mas tudo em que conseguia me concentrar era no Rodrigo do outro lado. Telefone no ouvido, voz rachando nos lugares certos. Não sei o que aconteceu, estava dizendo. Ela simplesmente desabou. Mas eu continuava ouvindo o sussurro da Conceição. Não beba, seu Pedro. A entrada de emergência do Hospital Sírio-Libanês ficava a 3 quilômetros de casa. As portas automáticas se abriram com um silvo. Levaram Patrícia direto para uma sala de trauma. O médico apareceu. Final dos 40, cabelo escuro preso para trás. Seu crachá dizia: Doutora Júlia Martins, Medicina de Emergência. O que aconteceu? Ela perguntou. Rodrigo começou a falar. Café, desabou, convulsões. Ele era bom nisso. 42 anos e nunca percebi que ator habilidoso meu filho era. Alguma alergia conhecida? Doutora Martins examinou a forma inconsciente de Patrícia. Nenhuma, disse Rodrigo. Pupilas severamente contraídas, batimentos cardíacos irregulares. Olhou para uma enfermeira. Exame toxicológico completo, hemograma, painel químico e adicione níveis de arsênico. Agora. Arsênico. A surpresa de Rodrigo soou genuína, cobrindo todas as bases. Mas a expressão da doutora Martins me disse que ela já sabia. Ela se virou para mim. O senhor estava lá quando isso aconteceu? Estávamos tomando café no meu escritório. Minha empregada derramou. Houve confusão. Patrícia bebeu de uma das xícaras. Qual xícara era para o senhor Santos? A pergunta atingiu como um soco. Não sei. Aconteceu tão rápido. Vou pedir exames de sangue para o senhor também. Se aquele café era destinado ao senhor... Ela não terminou. Um policial chegou enquanto colhia o meu sangue. Oficial Rodrigues. Notificação obrigatória, explicou a doutora Martins. Suspeita de envenenamento requer notificação às autoridades. Rodrigo se remexeu na cadeira. Envenenamento? Isso é insano. Ninguém respondeu. Os resultados voltaram 90 minutos depois. Doutora Martins retornou com um tablet e uma expressão que me disse tudo. Sua nora tem envenenamento agudo por arsênico. Dose letal. Ela está crítica. Minhas mãos permaneceram firmes. Treinamento empresarial. Nunca mostre fraqueza. E eu? O senhor tem exposição crónica ao arsênico, Sr. Santos. Envenenamento consistente de baixa dose por aproximadamente 3 meses. Vamos começar terapia de quelação imediatamente. 3 meses. Julho, agosto, setembro. A fadiga que culpei na idade, a náusea que atribuí ao stress, a confusão durante reuniões do conselho. Alguém estava me matando lentamente. Hoje deveria ser o dia que finalmente funcionaria. Quem tem acesso à sua comida e bebidas? Perguntou a doutora Martins. Meu filho, sua esposa, minha empregada doméstica. O detetive vai querer falar com todos eles. Através da janela da sala de consulta, podia ver Rodrigo no corredor. Telefone em mãos, dedos se movendo rapidamente pela tela, mandando mensagens para alguém, destruindo evidências talvez. Ensinou-lhe tudo sobre negócios, como ler um balanço patrimonial, negociar um contrato, detectar fraqueza. Mas também o ensinei, sem querer, como esconder o que realmente sentia, como representar. Ele olhou para cima. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Por apenas um segundo, sua máscara escorregou. Não culpa, não medo, apenas aquele mesmo cálculo, como se estivesse resolvendo um problema, planejando seu próximo movimento. Meu filho, o menino que criei, o homem para quem construí um legado. Era empresário há 40 anos.
Sobrevivi a crashes do mercado, aquisições hostis, recessões. Sabia a diferença entre azar e sabotagem deliberada. Isso não foi acidente, foi assassinato. Premeditado, metódico, paciente. E observando meu filho através daquela vidraça no setor de emergência do Sírio-Libanês, um pensamento continuava ecoando na minha mente. Eu deveria estar morto. Encontrei Conceição na manhã seguinte na capela do hospital. Sozinha no último banco, contas do terço nas mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela olhou quando meus passos ecoaram na pedra. Seu Pedro, sinto muito. Sentei ao lado dela. A capela cheirava a cera de móveis e inários antigos, cheiros que significavam Márcia. Manhãs de domingo, uma vida que parecia impossivelmente distante. Você salvou minha vida, Conceição. Deveria ter contado antes. Suas mãos tremiam. Vi ela 6 semanas atrás. Dona Patrícia na cozinha antes do café da manhã. Tinha um vidrinho, líquido transparente. Pingou no seu café, mexeu. Saiu andando como se nada tivesse acontecido. Ela tirou um pequeno caderno em espiral da bolsa. Dentro, 3 meses de caligrafia cuidadosa. 15 de julho. Seu Pedro reclamou de náusea. Dona Patrícia sozinha na cozinha às 6h30. 3 de agosto. Seu Pedro tonto durante ligação. Café preparado pela Dona Patrícia. 10 de setembro. Seu Pedro confuso na reunião do conselho. Dona Patrícia fez o café naquela manhã. O senhor ficava mais doente, disse Conceição. Apenas nos dias quando ela chegava cedo, quando insistia em ajudar com o café da manhã. Seu telefone mostrou fotos, borradas, mas claras o suficiente. Patrícia no meu balcão da cozinha, pequeno vidro na mão. Outra, a bolsa de Patrícia aberta, vidro visível dentro. Gravei eles conversando também, meu telefone no bolso do avental. O som é terrível, mas dá para ouvir. Ela tocou o áudio, abafado, distante, como ouvir debaixo d'água, mas consegui distinguir vozes. Rodrigo e Patrícia, em algum lugar da minha casa. A dose final. Voz da Patrícia. Quando ele assinar a empresa, Rodrigo. Outra gravação de uma semana atrás. Sintomas estão perfeitos. Só precisamos que ele confie em nós mais uma vez. Sentei naquele banco da capela, ouvindo meu filho planejar meu assassinato. Por que não me contou? Perguntei. O senhor o amava tanto. Estava tão orgulhoso. Tive medo que não acreditasse em mim, que me mandasse embora e então não poderia mais protegê-lo. Sua voz quebrou. 20 anos atrás, minha filha precisou de cirurgia. Neuroblastoma estágio 3. Convênio não cobria tratamento experimental. O senhor pagou tudo. 800 mil reais. Salvou a vida dela. Ela me olhou com olhos vermelhos. Não podia deixar eles matarem o senhor. Devia a vida da minha filha ao senhor. Você não me devia nada. Devia tudo. A porta da capela se abriu. Uma mulher no início dos 50, terno prático, distintivo no cinto. Pedro Alberto Santos? Sou delegada Karen Brandão, Polícia Civil. Doutora Martins disse que poderia encontrá-lo aqui. Nos mudamos para uma sala de consulta. Brandão gravou tudo. Conceição mostrou o caderno, fotos, tocou o áudio. Suas mãos tremeram o tempo todo. Senhora Silva, por que não relatou isso antes? Estava com medo. Rodrigo ameaçou me demitir 2 vezes no mês passado. Disse que eu era muito intrometida. Pensei que se os acusasse sem provas. Mas a senhora reuniu provas. Tive que. Brandão estudou as evidências, ouviu as gravações 3 vezes, finalmente me olhou. Senhor Santos, baseado nesta evidência, seu filho pode estar envolvido em conspiração para cometer assassinato. Vamos precisar de mandados de busca para sua casa, residência de seu filho, escritório dele. Ela fez uma pausa. Há mais alguma coisa que não nos contou? Pensei nas câmeras. As que instalei 3 semanas atrás, quando meus instintos empresariais me disseram que algo estava errado. As câmeras que capturaram tudo. Ainda não, disse. Os olhos de Brandão se estreitaram. Ela sabia que estava escondendo algo. Quando estiver pronto,
Vamos precisar saber de tudo. Naquela tarde, tomei uma decisão. A delegada Brandão precisava saber tudo. Instalei câmeras de segurança escondidas 3 semanas atrás, disse. Estávamos de volta na sala de consulta. A caneta da Brandão parou no meio da anotação. Como? Vigilância profissional, vídeo e áudio, meu escritório e sala de estar. Por que não mencionou isso ontem? Precisava ter certeza de que podia confiar na senhora. Liguei para meu advogado. Sei onde estou legalmente. Estou contando agora. Por que câmeras? Rodrigo pressionou demais para esta reunião. Ligou 3 vezes numa semana. A preocupação da Patrícia com minha saúde parecia ensaiada. Fiz uma pausa. Li pessoas por 40 anos, delegada. Meus instintos disseram que algo estava errado. Queria prova de que estava sendo apenas paranoico. E estava? Não. 2 horas depois, revisamos filmagem num laptop. Timestamp 2 semanas antes do incidente. Meu escritório. Rodrigo e Patrícia sozinhos. Patrícia ergueu um vidro. Esta é a dose final. Tem certeza da quantidade? Perguntou Rodrigo. Vai causar parada cardíaca em horas. Quando alguém testar para arsênico, será tarde demais. E não será rastreado. Arsênico imita a falência cardíaca perfeitamente. O legista vai ver exatamente o que queremos. Ela sorriu. Frio. Clínico. Depois que ele assinar a empresa, fazemos naquela manhã. Então é nosso. 45 milhões de reais mais o seguro. Mais filmagem. Dias de planejamento. Cálculos de dosagem. Álibis. Rodrigo falando sobre vender a empresa imediatamente. Se mudar para algum lugar quente. Patrícia pesquisando países sem tratados de extradição. Quando o último clipe terminou, me recostei. Assisti isso toda noite por 2 semanas. Continuei esperando que ele mudasse de ideia, que meu filho se lembrasse de honra, lealdade. Minha voz rachou. Ele nunca mudou. Por que não os confrontou? Porque precisava de prova, e porque eu amava demais para acreditar, até não ter escolha. Brandão fez ligações, conseguiu mandados. As buscas aconteceram na manhã seguinte. Encontraram o vidro de arsênico na mesa do escritório da Patrícia, numa gaveta trancada. A perícia rastreou 1.200.000 reais movidos para contas do Rodrigo ao longo de 8 meses. Transferências pequenas, estruturadas para evitar flags. Depois, as apólices de seguro. 15 milhões de reais na minha vida, Rodrigo como beneficiário, contratadas 8 meses atrás quando o desvio começou. Brandão ligou naquela noite. Vamos trazê-los amanhã. A evidência é esmagadora. E a Patrícia? Vamos questioná-la quando estiver estável. Senhor Santos, seu testamento deixa tudo para o Rodrigo? Olhei pela janela do hotel. Não conseguia mais dormir em casa. Mudei 2 semanas atrás, depois que vi aquela filmagem. Mudou como? Se Rodrigo me trair, ele não herda nada. Tudo vai para uma fundação de prevenção de abuso de idosos. Brandão ficou quieta. Então seu filho tentou assassiná-lo por uma herança que nunca receberia? Sim. Ele sabe? Ainda não, mas vai saber. Dia 4. Meu advogado deslizou um documento para a delegada Brandão. O codicilo está datado 2 semanas antes do incidente. Brandão leu em voz alta. Se meu filho Rodrigo Santos for considerado culpado de traição através de violência, roubo, fraude ou tentativa de dano, a totalidade de minha propriedade irá para a Fundação Santos de Proteção ao Idoso. Escreveu isso depois que viu a filmagem? Sim. Não podia deixá-lo herdar pelo que estava disposto a me matar. Então ele o envenenou por 45 milhões de reais que nunca receberia? Essa é a ironia. Destruiu sua vida por nada. O telefone da Brandão tocou. Ela saiu, voltou minutos depois. Uma mulher acabou de entrar na delegacia. Lisa Henrique. Trabalhava com Patrícia na Farmoquímica Brasileira. Arsênico sumiu do laboratório deles 6 meses atrás. Lisa Henrique tinha 43 anos, nervosa, culpa no rosto.
Deveria ter relatado antes. Conte o que aconteceu, disse Brandão. Março passado, nosso inventário mostrou trióxido de arsênico faltando, 50 gramas. Patrícia vinha fazendo perguntas estranhas. Quanto tempo arsênico fica detectável? Que testes mostram? Se falência cardíaca mascara envenenamento? Ela me olhou. Quando vi a foto dela no noticiário, soube. Filmagem de segurança mostrou Patrícia na área restrita em 15 de março. 2 minutos dentro, saindo com o jaleco mais cheio. Isso prova premeditação, disse Brandão. 6 meses de planejamento. A prisão aconteceu 2 semanas depois. Brandão ligou depois. Pegamos Rodrigo às 6 horas. Ele pediu para vê-lo. O que disse? Queria que visitasse, conversasse com ele. Não disse nada. Patrícia foi transferida do hospital para a cadeia do condado. Ambos acusados de conspiração para cometer assassinato, tentativa de assassinato, peculato, furto de substância controlada. Fiança negada para ambos. Julgamento provavelmente em 6 meses. Advogado dele vai tentar culpar a Patrícia, disse. Sei, mas as câmeras não mentem. 6 meses depois, entrei no Fórum Criminal de São Paulo. A sala estava lotada. Mídia, artista de esboços, espectadores atraídos pelas manchetes. O filho que envenenou o pai por milhões. Rodrigo sentou na mesa da defesa num terno que comprei para ele no Natal passado. Seu advogado, Ricardo Oliveira, sussurrou algo. Rodrigo acenou. Então me viu. Tentou arranjar o rosto em remorso, mas assisti aquelas gravações das câmeras muitas vezes. Sabia como era o verdadeiro Rodrigo. O oficial falou. De pé. Tribunal de Justiça de São Paulo está em sessão. Excelentíssimo juiz Dr. Antônio Moreira presidindo. O juiz tomou assento. O júri entrou. 12 rostos que decidiriam o destino do meu filho. A promotora Rachel Torres se levantou. Excelência, o Ministério Público está pronto. Vamos começar. Enquanto Torres delineou as acusações, o envenenamento sistemático, o peculato, a fraude do seguro, pensei nas câmaras escondidas, a filmagem que o júri veria. Rodrigo e Patrícia planejando minha morte com suas próprias vozes. 10:38. Meu filho passou 8 meses planejando meu assassinato. Roubou 1,2 milhão. Contratou 15 milhões em seguro de vida. Me envenenou por 3 meses. Naquele dia final, me entregou café com um sorriso. Tudo por uma herança que nunca receberia. O codicilo garantiu que cada real iria para proteger outras famílias. Rodrigo queria meu legado. Meu verdadeiro legado era garantir que outros filhos não assassinassem seus pais. Olhei para o júri. 12 estranhos que ouviriam a evidência, veriam a filmagem, aprenderiam a verdade. A justiça estava prestes a ser feita. Dia 3. A sala escureceu enquanto a promotora Rachel Torres iniciou o vídeo. Senhoras e senhores, estão prestes a ouvir os réus planejando assassinato, rindo disso. A tela ganhou vida. Meu escritório, Rodrigo e Patrícia. 2 semanas antes do envenenamento. A voz do Rodrigo encheu a sala. Mal posso esperar até o velho morrer. Aquela empresa deveria ter sido minha há anos. Me forcei a assistir. O júri precisava ver minha reação. Patrícia na tela. Exame dele vai mostrar apenas falência cardíaca. Crime perfeito. Um jurado ofegou. Outro clipe. Rodrigo rindo. Amanhã de manhã, à noite seremos milionários. Por que não contou imediatamente ao Sr. Santos? Porque ele amava tanto seu filho. Tive medo que não acreditasse em mim. Que Rodrigo me demitisse e eu não pudesse mais protegê-lo. Então, reuniu evidências? Tirei fotos, fiz gravações, escrevi tudo. Tinha que provar. Tinha que salvá-lo. A senhora salvou a vida dele naquela manhã? Não podia deixar eles matarem ele. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ele salvou a vida da minha filha há 20 anos. Devia tudo a ele. A sala explodiu em aplausos. Juiz Moreira permitiu brevemente antes de pedir ordem. Conceição enxugou os olhos, envergonhada. Rodrigo olhou para cima, encarou Conceição com ódio. O Ministério Público chama Lisa Henrique. Lisa prestou depoimento,
Explicou sobre a farmoquímica, arsénico faltando em março passado. Perguntas da Patrícia sobre métodos de detecção, sintomas de envenenamento. Viu a filmagem de segurança? Sim, Patrícia, no depósito restrito. Bolsos do jaleco estavam cheios quando saiu. O que pensou quando viu o noticiário? Soube que deveria ter falado antes. Mais testemunhas. Um analista financeiro rastreou o peculato, 1,2 milhão, ao longo de 8 meses. Um investigador de seguros encontrou a apólice, 15 milhões. Rodrigo como beneficiário. Cada peça se construindo na última. Sistemático, metódico, 8 meses de planejamento. Roubo, envenenamento. O Ministério Público encerra, Excelência. Juiz Moreira se virou para a defesa. Doutor Oliveira. Ricardo Oliveira se levantou. Terno caro, confiança ensaiada. Excelência, a defesa mostrará que Rodrigo Santos foi manipulado por uma mulher com expertise em química e psicologia, que ele foi outra vítima do esquema de Patrícia Santos. Observei o júri. Acabaram de assistir Rodrigo rir sobre minha morte. Ouviram ele dizer que a empresa deveria ter sido dele. Escutaram ele planejar como gastar a herança. Oliveira ia culpar tudo na Patrícia, pintar Rodrigo como fraco, manipulado, com medo. Mas as câmaras não mentiam, e o júri tinha visto a verdade. Oliveira se posicionou diante do júri, voz séria. Rodrigo Santos não é um monstro, é um homem que caiu sob influência de uma manipuladora sofisticada. Uma mulher com expertise em química, psicologia, alguém que sabia exatamente como controlá-lo. Estava com medo. Medo de recusá-la. Medo do que ela poderia fazer. A promotora Torres se levantou para a tréplica. Não elevou a voz. Não precisava. A defesa quer que acreditem que Rodrigo Santos era vítima. Deixem-me mostrar como soa uma vítima. Ela tocou a filmagem novamente. Apenas um clipe. O rosto do Rodrigo enchendo a tela. Mal posso esperar até o velho morrer. Torres pausou. Isso soa como medo? Como alguém sendo forçado? Tocou outro. Aquela empresa deveria ter sido minha há anos. Isso soa como manipulação ou como direito? Deixou o silêncio pairar. Senhoras e senhores, as câmaras nos mostram a verdade. Rodrigo Santos não foi manipulado. Estava ansioso. Estava disposto. Estava ganancioso. E a única coisa de que se arrepende é ter sido pego. Os rostos do júri disseram tudo. Então chegou minha vez. Caminhei até o banco das testemunhas, jurei dizer a verdade. Olhei para o júri. 12 estranhos que decidiriam o destino do meu filho. Meu nome é Pedro Alberto Santos. Rodrigo é meu único filho. Minha voz permaneceu firme. Treinamento empresarial. Mas minhas mãos tremiam. Criei ele para valorizar honra, integridade, lealdade familiar. Em algum lugar do caminho falhei. Não sei quando, não sei como, mas falhei. Fiz uma pausa. Olhei para Rodrigo. Estava encarando a mesa. O veneno não foi a pior parte. Foi vê-lo sorrir para mim todo o dia enquanto planejava meu assassinato. Sentando na minha frente no café da manhã, discutindo os negócios, acreditando que estávamos construindo algo juntos. E o tempo todo, estava-me matando devagar, deliberadamente. Minha voz rachou. Instalei aquelas câmaras, esperando estar errado, rezando para meu filho se lembrar dos valores que tentei ensinar, que escolhesse amor ao invés de dinheiro. Engoli com dificuldade. Ele escolheu dinheiro toda vez. Me virei para encarar Rodrigo diretamente. Ele finalmente olhou para cima. Rodrigo, você não tentou apenas matar meu corpo. Matou o pai que te amava. Senti cada ano dos meus 67 anos naquela caminhada. O júri deliberou por 6 horas. Quando retornaram, seus rostos me disseram tudo, antes da porta-voz falar. Na acusação de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, consideramos o réu, Rodrigo Santos, culpado. Os ombros do Rodrigo caíram. Na acusação de tentativa de assassinato em primeiro grau, culpado. Na acusação de peculato, culpado. Para Patrícia, o mesmo. Culpada. 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 A voz do juiz Moreira foi formal. Final. Rodrigo Santos, Patrícia Santos,
Foram considerados culpados em todas as acusações. É julgamento desta Corte que sejam sentenciados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Prisão perpétua sem condicional. Meu filho morreria na prisão. Colocaram algemas nele. Levaram-no para a porta. Olhou para trás para mim uma vez, apenas uma vez. Esperei por algo. Remorso, tristeza, algum reconhecimento do que havia destruído. Mas tudo o que vi foi raiva. Não culpa pelo que fez, apenas fúria, porque seu plano falhou. Meu filho se foi. Tinha ido muito antes da Conceição derramar aquele café. 3 semanas depois do verdicto, meu advogado executou o testamento pelo qual Rodrigo tentou me matar. Todos os bens da propriedade Santos, a empresa de desenvolvimento de 45 milhões de reais, a propriedade em Alphaville, as carteiras de investimento, as propriedades comerciais, transferidos para um trust irrevogável, a Fundação Santos para Proteção ao Idoso. Rodrigo não recebeu nada. Quando o capelão da prisão o informou, disseram que ele destruiu sua cela, jogou a cama contra as grades, gritou até guardas o contiverem. Colocaram-no em confinamento solitário por 72 horas. O capelão me visitou uma semana depois. Cortesia profissional, disse. Pensou que deveria saber que Rodrigo, sentado sozinho naquela cela vazia, havia sussurrado para si mesmo: matei ele por nada. Não haveria arco de redenção para meu filho. Patrícia entrou com recurso em junho. Supremo Tribunal negou. Permanece em segurança máxima no presídio de Tremembé, cumprindo perpétua. Vendi a casa de Alphaville em maio. Muitos fantasmas, disse ao corretor. Todos conheciam a história. O veneno, a empregada, as câmeras, o filho que escolheu o assassinato. Estabeleci a sede da fundação no centro de São Paulo. Não uma mansão. Um espaço de trabalho onde sobreviventes poderiam se sentir seguros. Nossa missão? Proteger idosos brasileiros de abuso, exploração financeira, dano físico, manipulação emocional, especialmente quando o abusador era a família. Oferecíamos assistência jurídica, apoio investigativo, abrigo de emergência e aconselhamento. Conceição Silva se tornou nossa diretora executiva. A mulher que me serviu café por 20 anos agora liderava uma equipe de 9 profissionais. Ela salvou minha vida derrubando uma xícara de café envenenado. Agora estava salvando centenas mais. A transformação foi notável. Conceição, antes submissa, agora comandava salas de conferência. Negociava com promotores, desafiava advogados, falava em fóruns comunitários. James Mendonça ligou 2 semanas após o veredicto. Fomos colegas na FGV 47 anos atrás, sócios por 15, amigos através de toda a estação da vida. Soube o que está fazendo, Pedro. Quero participar. Juntou-se ao conselho e doou 200 mil reais. Família não é com quem nasce, é quem aparece quando importa, disse James na primeira reunião. Conceição encontrou meus olhos, um leve sorriso. Estávamos construindo algo maior que vingança, um legado que não podia ser envenenado. Em 3 meses, intervimos em 12 casos. Recuperamos mais de 800 mil reais em bens roubados e realocamos 7 sobreviventes. Um caso ainda me visita. Margarida Brito, 76, bibliotecária aposentada. Sua nora havia drenado suas contas. 400 mil reais foram. O filho, trabalhando em Brasília, não sabia. Quando apresentamos as provas, ele chorou. Então ligou para a polícia. Margarida veio ao nosso escritório após a sentença. Tomou minhas mãos, lágrimas escorrendo. Salvou minha vida, assim como Conceição salvou a sua. Olhei para Conceição no escritório. Estamos apenas passando adiante. Naquela noite, Conceição trouxe 2 xícaras de café. Ela colocou uma na minha frente. Vapor subindo. Calor sem medo. As segundas chances, disse Conceição. A família escolhida. Bebemos juntos. Sobrevivente e salvadora. Construindo algo bom de algo terrível. Fora, as luzes de São Paulo cintilaram. E pela primeira vez em um ano,
Senti esperança. 18 meses após o veredicto, observava o nascer do sol sobre a represa Guarapiranga. A Fundação Santos havia ajudado 83 famílias no primeiro ano. Recuperamos mais de 6 milhões de reais. Vimos 7 condenações. Conceição havia testemunhado perante a Assembleia Legislativa 2 vezes, ajudando a aprovar leis mais rígidas. Mês passado, o Fantástico apresentou sua história para 25 milhões de telespectadores. Observei ela liderar nosso grupo de apoio mensal. 12 sobreviventes compartilhando suas histórias, encontrando suas vozes. Conceição Silva, antes minha empregada, agora diretora executiva reconhecida nacionalmente. Revista Época a nomeou uma das 100 pessoas mais influentes em assistência social. Havia transformado sua coragem silenciosa em movimento. Bom dia, Pedro. Me virei. James Mendonça estava na minha porta, 2 cafés na mão. Meu antigo colega de quarto da FGV visitava toda a quinta agora. Tomávamos café, revisávamos casos, conversávamos sobre tudo exceto negócios. Amizade verdadeira, o tipo que não faz contas. Rodrigo mandou outra carta. James disse cuidadosamente colocando meu café. A nona em 18 meses, todas não abertas, empilhadas na gaveta da minha mesa. Ainda não estou pronto, disse. James acenou. Entendia. Algumas traições não curam com o tempo. Apenas se tornam cicatrizes com as quais aprendemos a viver. O telefone vibrou. Mensagem de nossa assistente social, Miguel Santos. Nova referência. Homem de 82 anos, filho pressionando para vender casa. Atividade financeira estranha. Parece familiar. Sempre parecia. Outro caso? James perguntou. Sempre outro caso. Peguei meu café, mistura especial da Conceição, feita com cuidado toda manhã. Seguro, morno, lembrete diário de que algumas pessoas escolhem lealdade ao invés de conveniência. Conceição bateu e entrou, óculos de leitura na ponta do nariz, iPad na mão. Pedro, o Estado de São Paulo quer entrevista sobre nossa expansão para o Rio, e o gabinete do governador ligou. Querem que testemunhe sobre legislação federal de abuso de idosos. 69 anos, e estava apenas começando o trabalho mais importante da minha vida. Agenda tudo, disse. Tudo. Ela sorriu. O mesmo sorriso que salvou minha vida quando sussurrou. Não beba. Como está a Patrícia? Perguntei baixinho. O sorriso da Conceição desvaneceu. Relatório médico da prisão. Falência renal em declínio. Provavelmente morrerá lá. Não senti nada. Nem satisfação, nem pena. Apenas vazio onde a família do meu filho costumava estar. E a nova casa de apoio? Perguntei, mudando de assunto. Abre mês que vem. 10 camas, segurança 24 horas. Estamos nomeando Casa Memorial Márcia Santos. O nome da minha falecida esposa. Ela teria amado isso, transformar tragédia em proteção para os vulneráveis. James levantou sua xícara de café. A família que escolhemos. Conceição e eu levantamos as nossas. As segundas chances, acrescentou Conceição baixinho. A justiça, terminei. Bebemos juntos, 3 pessoas ligadas não por sangue, mas por algo mais forte. Propósito, lealdade, amor. Lá fora, São Paulo estava despertando. Em algum lugar desta cidade, outro idoso estava sendo explorado por alguém em quem confiava. Mas hoje, tinham para onde se virar. Tinham a nós, minha família verdadeira. Tenho 79 anos agora. Uma década passou desde que Conceição derrubou aquela xícara de café e salvou minha vida. Quando olho para trás nesta história verdadeira, vejo um homem que confundiu sucesso com legado, que acreditou que sangue era mais espesso que caráter. Estava errado. Eis o que essa história de vovô me ensinou. Não ignore os sinais quando alguém que ama começa a vê-lo como bem ao invés de pessoa. Não espere até haver veneno na sua xícara para fazer perguntas difíceis. E nunca confunda lealdade com biologia. Agradeço a Deus toda manhã que Conceição teve coragem de agir quando eu estava cego para a verdade. Agradeço a Deus que colocou alguém no meu caminho
que valorizava integridade ao invés de conforto. E agradeço a Deus que me deu segunda chance de construir algo que importa. Não uma empresa no valor de milhões, mas uma fundação que protege os vulneráveis. A Fundação Santos já ajudou mais de 300 famílias. Conceição foi recentemente nomeada Pessoa do Ano pela revista Época por advocacia ao idoso. Rodrigo me escreve cartas da prisão. Não as abro. Esta é uma história verdadeira que ainda parece impossível. Uma história de vovô que nunca imaginei contar. Mas se compartilhar essa história verdadeira, proteger mesmo um pai idoso da ganância de seu próprio filho, então talvez a traição teve propósito. Família verdadeira não nasce, é construída. Escolha pessoas que escolhem você de volta. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e se inscreva no canal. Muitas outras histórias estão chegando. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.